Senhor presidente desta sessão, Danilo Baeta. Quero cumprimentar a mesa, assim, aos deputados que subscreveram esta homenagem e esta comenda e recomendando o título de cidadão ao presidente Jair Bolsonaro. Essa comenda foi assinada, deve ter sido votada por unanimidade, eu não sei, mas de iniciativa de Danilo, Assunção, Lucas, o Calegari e votada por esse plenário. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Os dias são trevosos para nós brasileiros. Nós estamos todos enlutados. Eu ouvi de um senador do PSD que odeia Jair Bolsonaro. Sossega vocês dois aí. É menino, eu vou perdoar. Eu ouvi do Aziz, presidente Bolsonaro. Eu odeio Bolsonaro, mas uma coisa eu tenho que admitir: quando o Bolsonaro foi presidente, nenhum município fechou no vermelho, nenhum estado fechou no vermelho. Sobrou dinheiro no país, sobrou dinheiro nos estados e sobrou dinheiro no município. Ontem nós votamos uma malfadada, o apocalipse do Brasil, a chamada reforma tributária, que é um compêndio comunista, que tem ligações com todas as pautas do Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, com todas as sandices que são faladas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que defende o tráfico e a sua pluralidade, dando emprego a adolescentes. A ministra Nízia e sua pauta de ideologia de gênero, de casamento homossexual, de drogas, de legalização de drogas e legalização do aborto no Brasil. É muito difícil para nós saber que essa reforma foi um fechamento. O Brasil não mudou de presidente, saiu o Bolsonaro, entrou o Lula, mudou de regime. E o fechamento do regime foi ontem. 5 que se dizia da base de oposição. 5 que se elegeram, viraram senadores, usando o Deus, pátria, família, liberdade, tendo apoio de padres, centros espíritas, de evangélicos principalmente. Essa oposição que o povo sonhava tanto que ia ter no Senado. Acabou de sair um vídeo aí do pastor Silas Malafaia. E sabe por que foi aprovado? Porque 5 da oposição votaram a favor, com argumentos os mais esdrúxulos e os mais irresponsáveis que já vi na minha vida. Assiste. Por puro interesse pessoal, por ganhar um cargo agora, para o presente, Ministério, Caixa Econômica Federal, e me engana que eu gosto, vão lá no Twitter e diz Brasil, TikTok, TikTok, e vai lá e diz eu vou votar porque fui convencido. A oposição foi ministro do presidente Bolsonaro. Com quem nós temos que contar? De quem nós precisamos? Só do povo. Eu estava na transposição do São Francisco. Eu vi 10 mil pessoas chorando, num sol causticante, com sensação térmica, Neucimar, com sensação térmica, Gilvan. Nosso futuro prefeito, com a graça de Deus, capitão Assunção, chorando.
chorando, 1h30 da tarde, quando viu a água jorrar. A água quase 360 graus, queimando, mas a água estava jorrando. A transposição do São Francisco foi feita dentro da pandemia, da guerra da Rússia com a Ucrânia. Não faltou comida, não faltou dinheiro, tinha o auxílio emergencial. Nem o Estado ficou sem dinheiro. Esse Estado aqui, com todo respeito, até porque eu soube que ontem, na fala do Paulo Guedes, no final da fala dele, o nobre governador do Espírito Santo disse que aqui tem políticos, deputados federais e um senador que se elegeu batendo nele. Nunca toquei na honra do senhor. Eu só disse que o senhor nunca comprou uma dose de vacina. Eu só disse que o senhor quebrou o comércio, que o senhor fechou o comércio. E na pandemia, ao invés de dizer o que o senhor tomou quando pegou a Covid com a sua família, o senhor se escondeu. Eu não sou homem de tocar na honra de ninguém. Mas como é que eu vou ficar com os senadores de confissão evangélica? Seria muita frouxura do meu nome não falar o nome dos caras. Eu falo? Quem votou com essa reforma? Carlos Viana. Quer ser prefeito de Belo Horizonte. O povo de Belo Horizonte é que sabe. Quem mais? Zeca Marinho do Pará. Elisiane Gama, aí nem conta. Quem mais? O de Goiás, esqueci o nome dele. Não, é evangélico. É evangélico. O Hilda não é evangélico. Eu estou falando dos evangélicos, estou falando de casa. Vanderlan. Explicar o quê? Os prefeitos estão entrando em greve. Agora, no mês de outubro, pastor Romerito, todos com pires na mão, batendo de porta em porta, buscando emenda para manter seus municípios, Dácio. Os senhores que querem ser prefeito, abram o olho, porque o meu prazo é 6 meses. O cerco ideológico se fechou. Criaram um caldeirão chamado de Comitê Financeiro. Todo o dinheiro arrecadado no município, desde o IPTU, vai tudo para Brasília. E cai dentro de um caldeirão. E quem for amigo do rei, vai ganhar uma barra de ouro do caldeirão. Quem não for amigo do rei, vai ganhar uma cesta básica. Nós temos um pouco mais de 20 estados. O poder central comunista poderá controlar todos e o povo viverá como Cuba. Uma casta privilegiada, é assim que nós viveremos. Esse é o socialismo, essa é a esquerda. Vai fechar a indústria, vai fechar o comércio. Qual é o comércio? Qual é o setor de negócios que aguenta 42%? Uma mula de 7 cabeças. Uma mula de 7 cabeças. Nós precisamos de um milagre. Eu tenho a honra, porque passei por essa casa, deputado Danilo. E quando Vossa Excelência pediu para ficar de pé para ler a Bíblia, eu me orgulho muito, senador Wellington, porque eu sou autor da lei que implantou a leitura da Bíblia na abertura da sessão na Assembleia Legislativa, quando por aqui passei. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Os nossos irmãos na faixa de Gaza, as notícias dão conta no mundo inteiro de que a liberação deles saiu depois de 7 tentativas desse governo. Não sei porque eles apoiam o Hamas. O Hamas é só um grupo de resistência, não é terrorista, que decapitaram crianças, estupraram mulheres, sequestraram, mataram, e Israel não tem o direito de se defender. Eu sou Israel. Abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nunca foi escondido. Me lembro que quando estivemos na Marcha para Jesus, 4 milhões de pessoas, na eleição de 2018, do lado de Bolsonaro no camarim, ele disse: eu não quero falar nada de política, eu vou dizer só que esse é um dia de adoração. Eu disse: acrescenta, diga, nós amamos Israel. E quando ele disse nós amamos Israel, houve uma explosão naquela Marcha para Jesus. E nunca foi escondido a relação espiritual, amorosa, do presidente Jair Bolsonaro com Israel. Nunca foi escondida a relação de Jair Bolsonaro com o cidadão ter o direito de defender, de se defender, defender suas terras, propriedade privada. Nunca foi novidade para ninguém o armamento. Nunca foi desarmamentista. Aliás, cooperou muito para que eu me tornasse. Nunca foi. Mas a relação dele com Benjamin Netanyahu, a relação dele com o entorno de Benjamin Netanyahu, ele não falou, ele não propagou, ele não disse a ninguém. A própria imprensa investigativa é que dão conta de que um telefonema do presidente Jair Bolsonaro, tão somente, eu, como não acredito em coincidência, acredito no mundo espiritual, no dia seguinte, a autorização para que os brasileiros fossem tirados da faixa de Gaza. Presidente Bolsonaro, fico muito honrado. Somos amigos, lutamos a luta da vida desde o voto impresso. A nossa luta contra a ideologia de gênero, a sua luta como deputado, se juntando a mim no Senado, porque o PL 122 lá estava. E foram 8 anos de luta, depois mais 3 contra Marta Suplicy. Alegro-me muito em estar na casa onde Vossa Excelência hoje se tornará cidadão como eu. Quando eu me tornei cidadão capixaba, eu já era deputado estadual. E o Sávio era deputado estadual, me deu o título de cidadão. E eu já era deputado, quando fui abraçado por essa terra. Mas a minha palavra é de esperança. Não percam a esperança. Acreditem em quem fez a promessa. E continuem acreditando na promessa. Não troquem, não vendam seus valores. Nós estamos indo para um processo eleitoral agora. Os oportunistas apareceram. Eles estão à flor da pele. Eles agora são Deus, pátria, família e liberdade. Mas nós não temos mais tempo. E, aliás, não tem como nos enganar. Nós sabemos, de fato, quem é quem. Fulano é forte, Assunção. Forte. Forte é Deus. Fulano é forte. Nossa, o sistema está todo junto. É o mesmo sistema que rasgou a Constituição e deu elegibilidade depois de ser impeachmentada a Dilma. Lewandowski, eu soube que está bem empregado agora, está bem empregado. Ele rasgou a Constituição dentro do Senado. E agora o mesmo sistema coloca Jair Bolsonaro. É a primeira ironia que o mundo assistiu. Um homem ficou inelegível sem cometer um crime. Os traficantes, os corruptos, os lavajatistas, os lavajateiros, ou os filhos da Odebrecht, os filhos da Queiroz da Galvão, aqueles que veio com nome, com apelido, estão todos soltos e elegíveis. Mas Deus, enquanto dormimos, cuida de nós. E os olhos do Senhor estão sobre nós, e as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar. E eu creio que em 2026, Jair Bolsonaro terá condições e será o presidente da nação brasileira. Que Deus abençoe o Brasil. Parabéns, presidente. Será uma guerra agora em 2024, mas nós vamos lutar ela com todo e qualquer daqueles que nunca abriram mão de valores e princípios e não se acovardaram em nenhum momento. Não se acovardaram em nenhum momento. Pode ser o vendedor de picolé,
Não tem nome na minha cidade, mas o partido não está na sua cidade? Tá. Ah, mas lá só tem um vendedor de picolé que inclusive pode estar aqui, ali com a bandeira lá em cima. Eu não sei quem é, mas pode estar aqui. Mas nós vamos ser o cabo eleitoral dele e ele vai dar entrevista dizendo: eu só vendia picolé, agora eu sou o prefeito da cidade. Presidente, há 3 dias da chegada do Lula ao estado do Espírito Santo, eu sou autor da lei que criou o contorno do mestre Álvaro. Tem muita mãe e muito pai, mas o pai sou eu mesmo. Faltam 3 dias para o arquiteto de obra feita chegar no Espírito Santo para inaugurar algo que não lhe pertence. E eu lhe agradeço porque em meio à pandemia eu estou com os números. A bancada federal sempre foi aguerrida, Evaí, colocando emendas de bancada para que aquela obra não parasse. Podia ter parado na Covid, não parou, por conta do presidente Jair Bolsonaro e da inteligência rara de quem o Brasil tem saudade, de um homem chamado Paulo Guedes. Paulo Guedes foi trocado por Haddad. Haddad é um economista que 2 mais 2 são 3. 3 mais 3 são 2. Tudo que Haddad sabe de economia é o que eu sei de tecnologia. Pelo menos eu sei passar um e-mail, acho que ele nem sabe. Mas a vocês, patriotas, e aqui eu vejo algumas patriotas com quem convivi durante alguns meses, 7 meses, 8 meses, na prisão, na colmeia, em Brasília. Eu dizia ao presidente Bolsonaro: ali tem uma que está desse lado de cá, porque esse lado de cá é o lado direito, mas ela está desse lado de cá. Quando eu cheguei na colmeia pela primeira vez, presidente, você não estava aqui, você estava nos Estados Unidos. Presidente, é um anão da Branca de Neve. Ficou bem. Combinou com o uniforme. É azul. Presidente, quando eu cheguei no presídio, eu fui com muito temor e tremor. Você não estava aqui, você estava nos Estados Unidos. E eu entrei na colmeia e quando abri o portão, tem homem na ala. E eu ouvi uns gritos. Eu entrei tremendo. Tinha 300 mulheres segregadas. E a primeira mulher que gritou o seu nome: onde é que está o meu presidente? Está ali, com a tornozeleira na perna. Nós temos orgulho de você. Lá em cima tem mais, presidente. Lá em cima tem mais. O senhor hoje recebe a maior comenda e o título de cidadão. Parabéns. Está sendo adotado pelo Espírito Santo, assim como eu fui, e bem tratado tenho sido até hoje nesse povo. Saibam os senhores que nunca abrirei mão da minha pauta de vida, aquilo que eu respiro, a luta em defesa das crianças, aborto jamais, abuso jamais, legalização de drogas jamais, e lutarei contra o ativismo judicial enquanto vida eu tiver. É a grande luta do presidente eterno do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Parabéns, Danilo, parabéns aos deputados estaduais que assinaram, parabéns a vocês que estão aqui. Deus os abençoe.